enquanto no meio avanço, no meio recuo, primeiro eu fazia o deslocamento com a perna mais próxima do lado que eu queria movimentar. Então, se eu queria ir para frente, movimentava primeiro a perna da frente, depois a de trás. Se eu queria ir para trás, eu movimentava primeiro a perna de trás, depois a da frente. Nesse caso aqui, é justamente o inverso. Então, se eu quero ir para frente, primeiro eu vou movimentar a perna de trás, jogando lá para frente mesmo, quase como se fosse uma troca de base, perfeito? E depois, perna de trás, vai para frente. No meio recuo é exatamente igual, só que o contrário. Então é a perna da frente que desloca lá para trás, perna da frente, desloca para trás. Então, avanço total, recuo total, recuo total. Quase que um andar. Então até interessante quando os alunos começam a aplicar essas variações de deslocamentos, onde às vezes eles sentem um pouquinho de dificuldade em executar lá, por exemplo, meio avanço, meio recuo, os Vs, triangulação, avanço rápido, recuo rápido, passada lateral, giro para as 4 direções, enfim, todas essas respectivas variações. E quando chega no avanço total, recuo total, parece que sai de uma forma mais fácil, mais fluida. Por quê? Porque é justamente uma movimentação que ela está mais familiarizada com o nosso dia a dia, que basicamente é o nosso andar, ir para frente ou até mesmo para trás, né? É muito mais natural você fazer os avanços totais do que os recuos totais, porque a gente está acostumado a fazer essa sucessão de movimentos, trocando essas passadas, indo para frente. Para trás não fica tão natural, mas como é um movimento mais familiarizado, se torna menos difícil, por assim dizer. E como é que eu aplico isso com a faca? Então eu posso unir a parte de traumatologia junto a isso, colocando as respectivas movimentações. Só que um erro que o pessoal tende a cometer, então já para você evitar isso, é fazer essa troca de base. Então, como eu disse, é quase como se fosse uma troca de base. Você não vai estar trocando. Então assim, vou fazer aqui de frente. Então eu começo na minha pose avançada e a pessoa vai fazer um avanço total, ela troca a base. Então a faca dela fica aqui atrás e ela joga a mão viva lá para frente. Não é essa a ideia. Aqui você está trocando de base. Isso é uma troca de base, perfeito? Então o deslocamento é, eu vou levar a minha perna de trás à frente, mas a minha faca vai continuar ainda aqui na frente. Aí eu vou fazer o meu deslocamento, trazendo a minha perna de trás à frente e a minha faca ainda continua à frente. Isso é o deslocar. Então a ideia não é trocar de base, é apenas deslocar, tá? Então eu vou fazer aqui de lado para você ter uma visão melhor. Então, ó, posição avançada, mão viva alta, vou fazer só movimentação de perna, tá? A faca vai ficar parada aqui em cima. Então, avanço total, avanço total, avanço total, recuo total, perna de trás, recuo total, recuo total, recuo total. Se eu fosse colocar a parte de traumatologia, eu poderia colocar aqui, ó, estocando pelo 1, pelo 2, pelo 3, certo? Recuo total, pelo 4, pelo 5, pelo 6, perfeito? Então essa é a ideia. Posso colocar lá com as variações da movimentação. Então, pelo 1, pelo 2, pelo 3, faca sempre à frente. O que seria diferente, por exemplo, de eu fazer o quê? Estou aqui, eu faço pelo 1 e a faca, ó, vem aqui para trás. Pelo 2, fazer com a outra mão, com a mão esquerda, para ficar um pouco mais claro. Então eu estaria aqui, ó, com a faca à frente, por exemplo, posição chave de fenda, e aí eu faria o 1 e a faca viria aqui para trás. Depois eu tentaria fazer o 2, eu mesmo acabo me confundindo, a faca passa muito perto de mim, eu posso acabar me cortando, eu posso acabar me atrapalhando. Então a ideia é que a faca sempre esteja à frente. Então, ó, cortei, ó, não troquei a base, apenas a minha perna avançou. Pelo 2, pelo 3, pelo 4 e assim por diante, perfeito? Quando que eu utilizo isso de uma forma mais específica, por assim dizer? Quando eu vou precisar ganhar espaço. Então eu preciso avançar em direção ao meu inimigo ou até mesmo recuar, só que eu faço isso de uma forma mais ofensiva. Tá? Então, em vez de eu fazer isso de forma sem colocar nenhum ataque, sem colocar nenhum tipo de traumático ou nada nesse sentido, eu já faço isso de uma forma mais
ofensiva. Então seria o quê? Digamos que você fosse, né, no caso, o agressor. Então eu estou a uma distância considerável. Em vez de eu fazer uma sucessão de meios avanços, por exemplo, imagino que você nunca tenha visto alguém correr, por exemplo, dessa forma. Parecendo que está, sei lá, galopando. Então o que eu faço? Uma sucessão de vários avanços totais ou recuos totais. Então se eu estou a uma certa distância e eu preciso chegar até aí de uma forma mais rápida, eu posso fazer uma sequência de avanços totais, enquanto eu já vou avançando, já atacando. Então você me vê aproximando, só que eu não vou atacando aqui com a faca na mão, sem fazer nada. Eu já faço isso, ó, com uma sessão de ataques, atacando pelo 1, pelo 2, pelo 1, pelo 2, ou pelo 6, 7, 6, 7, enfim, estocando pelo 5, não importa. Ou se eu preciso afastar, então eu preciso recuar, eu não só recuo, né, fazendo isso aqui para trás, correndo o risco ainda de acabar caindo e me estocando. Então eu já afasto, atacando, de forma que se você tentar avançar, mesmo que você me alcance, até porque como eu vou estar indo de costas, eu vou estar numa desvantagem. Lembra? Você vai conseguir ter muito mais vantagem indo de frente, porque é mais familiar para você, do que eu indo de costas. Então, provavelmente, é possível que você me alcance. Então, eu coloco essa ofensiva na frente, para que, caso isso venha acontecer, você dê de encontro à faca e não simplesmente alguém correndo de costas, correndo o risco até mesmo de acabar tropeçando. Perfeito?